Olha para esse irmão que está do teu lado aí e diz assim: você é altamente especial, valioso diante de Deus e diante de mim também. Você pode dar uma glória para Ele? Amém. Glória a Deus. Você já olhou quem você era? Você já fez a retrospectiva do teu passado? Da maneira que tu vivias, como tu andavas, como tu praticava a tua vida, como tu te tratava? E quando tu tivesse um encontro com Cristo, aí tu começasse a ler a palavra e entender. Aí o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios: olha, vós sois o tabernáculo de Deus. O Espírito Santo, Ele mora, Ele habita, Ele tem prazer de estar morando, habitando dentro de você. O Senhor Jesus Cristo disse uma promessa, disse: olha, vocês pensam que eu vou embora e vocês vão ficar só? Vai não. Eu vou te enviar alguém, um amigo especial, o Consolador que estará contigo todos os dias, no momento das tuas aflições, das tuas alegrias, Ele estará contigo. Sabe aquele momento da tua angústia, da tua dor, do teu coração, que tu pensa em desistir, mas não consegue? E que tu sente uma brisa suave sobre a tua vida e começa a avivar a tua alma. E tu de repente do nada começa a chorar sem entender. E vem aquele hino, tu começa a cantar e louvar. E daqui a pouco é tomado por a emoção, começa a chorar e dizer: Deus, eu não entendo, não tem nem palavras mais para conversar com Deus. É a ação do Espírito Santo, amigo fiel sobre a tua vida. Por isso que você é valioso. Você tem um valor porque o Espírito Santo, Ele mora, Ele habita em você. Amém? Queria convidar os senhores de pés para lermos uma palavra. Abrir a vossa Bíblia. A igreja é linda, viu? Eu disse ao pastor a igreja. Na realidade é a segunda igreja que eu estou vendo aqui em Portugal. E fui do pastor Rafael, a igreja muito bonita. Essa aqui também é muito linda. Eu estou maravilhado, irmãos. E alegres pelo pastor abrir as portas nessa noite, dessa manhã, em estar aqui adorando e sendo um instrumento de Deus para vossas vidas. Amém? Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8. Evangelho de João, capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo ao qual Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Você pode sentar, agradecendo ao Senhor nesta manhã. Queridos, amados irmãos, nesta manhã, Deus
o Senhor, Ele nos abre esta oportunidade de ministrar a palavra dEle aqui nesta manhã. É bem verdade que cada um veio com um propósito de adorar e de buscar ao Senhor. E cada um veio contando a sua história, seus problemas, as suas dificuldades, porque aquele que não tem problema, não tem dificuldade, não aceitou a Cristo ainda. Porque na nossa vida tem tribulações, tem dificuldades, porque o Senhor Ele está conosco. E é um momento, é um termômetro, né, do que o Senhor está conosco, é que sempre alguma coisa acontece para entendermos que devemos sempre buscar a Ele e estarmos ao pé da cruz. Porque quando o cristão está muito folgado na bênção, ele esquece de orar, ele esquece de ler, ele esquece de buscar, ele esquece de clamar, de louvar, de adorar a Deus. Porque está tudo muito fácil. Então, às vezes, Deus permite, como um termômetro da nossa vida, isso é muito particular, algumas adversidades para sempre podermos virmos ao altar e buscar a presença dEle. E buscar a face dEle. Queridos, vemos um texto aqui, ao qual é uma narrativa do discípulo João, que ele traz mais uma maravilha e mais uma manifestação da presença do Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que o Senhor Jesus, Ele já tinha morrido, os discípulos encontravam-se dispersos, ao qual a referência que os discípulos tinham não estavam mais presentes com Ele, porque era o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi morto e ressuscitou. Segundo alguns historiadores, essa é a terceira aparição que Cristo dá diante aos discípulos. A primeira foi aquela no caminho de Emaús. A segunda seria no momento que apareceu diretamente a Tomé e que disse: põe a mão nos cravos. E a terceira seria essa. Só que de todas as aparições que Cristo teve após a sua morte e ressurreição, essa aqui foi a mais chocante e a que teve o maior impacto diante dos discípulos. Porque as duas primeiras foram muito relativas. Eles estavam no caminho de Emaús, conversando, andando, e Cristo andando do lado dele, e eles não perceberam que era o mestre. A segunda, Tomé duvidou, pediu uma prova, ele disse: toca, põe a mão aqui nos cravos, onde foi perfurado aqui. E a terceira foi uma mudança coletiva, foi impactante. Observe bem que a referência dos discípulos não estava mais presente com ele. Sabe aquele irmão mais velho que você tem? Quem tiver oportunidade, que for o filho mais novo, e tem aquele irmão primogênito, o irmão mais alto, mais forte, ou aquele homem zarrão, que no momento de uma adversidade, de uma confusão, diz: eu vou chamar meu irmão. Tem pessoas que não são assim? Aí já vem um irmão grande lá: meu irmão é forte, é maior do que eu, aí resolve agora com ele. Os discípulos não tinham mais essa referência. Por mais que Cristo mostrasse, desse promessa, fizesse milagres e maravilhas diante do percurso que passou com ele aqui na terra, no seu ministério por 3 anos, eles não conseguiam enxergar nem ver, porque eles estavam em uma confusão interna sobre a sua mente. Eles não sabiam para onde deveria ir. Deveria se esconder, porque o governo de Roma poderia a qualquer momento pegar eles e açoitá-los. Por quê? Porque o seu mestre, o seu mentor, aquela pessoa a qual conduziu, estava morto. Por mais que Cristo mostrasse que ressuscitou, curou enfermos, libertou pessoas endemoniadas, mas chega um momento da nossa vida que, por mais que entendamos e percebemos que Cristo está conosco, mas nos sentimos tão abalados, tão soltos, que pensamos que Cristo nunca nos viu. Principalmente quando enfrentamos uma adversidade, uma tempestade, algo muito difícil, que olhamos até para os céus e dizemos: olha, Deus, tu não está comigo não, Senhor. Não. Isso que está acontecendo na minha vida, esse vento, essa tempestade, não era para mim, porque o Senhor permitiu acontecer isso comigo.
Os discípulos estavam assim. E uma das pessoas mais abaladas dentro dessa história, que a Bíblia ela tem uma importância de trazer uma ênfase sobre a vida dele, porque ele é também uma referência para nossas vidas nos dias de hoje. Ele é como um ensinamento para olharmos para ele, primeiramente para Cristo, e pelo que o Cristo fez na vida dele. É o Pedro. Quem era Pedro? Pedro, um cara ousado, cara determinado, um camarada que não guardava recado, que não tinha duas conversas com ele. Se é, se não é, não é. A palavra dele era assim. Um homem de atitude, um cara chamado proativo, um cara que não poderia ficar parado, que estava disposto, aquela madeira para toda obra. Se você precisar dele aqui, ele está. Se precisar dele aqui, ele está. Um cara altamente disponível. Pedro, perfil de Pedro. E Pedro é um exemplo para a igreja nos dias de hoje. Da sua vida. A sua vida ministerial foi uma vida oscilante. Foi uma vida de altos e baixos. E muitas vezes dentro da casa do Senhor, temos uma vida no meio do cristianismo de altos e de baixos. O Senhor Jesus encontra Pedro, o chama, o conversa, o apresenta-se. Em João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42. Ele encontra Jesus, Pedro, que era chamado de Simão, que foi chamado de Cefas. Esse Cefas é o nome aramaico. E virando Pedro em nome grego, que significa rocha ou pedra. Isso foi o primeiro encontro, não foi o chamado ministerial ainda de Pedro, foi o primeiro encontro. Para você entender a mensagem. Segundo encontro foi o chamado ministerial que narra em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Que eles estavam na beira da praia pescando a noite toda. Observe bem que o contexto da mensagem, onde lemos, o apóstolo João, ele traz a narrativa do primeiro cenário. Jesus está aparecendo mais uma vez, agora de uma forma diferente. A primeira vez que ele apareceu no mar da Galileia, que é esse mar de Tiberíades. Ele apareceu para trazer o convite, o chamado ministerial na vida de Pedro, de André e de João. Agora novamente Cristo, depois de morto e ressurreto, ele agora aparece novamente no mar de Tiberíades agora, para trazer um avivamento na fé dos discípulos, e principalmente na fé de Pedro. Por quê? Porque Pedro passa por um momento de turbulência espiritual, ao qual ele nega Jesus. Ele levou aquele tombo. Sabe aquele tombo que nós levamos? Sabe aquele erro que às vezes cometemos? Que estremece a nossa base, a nossa fé? Assim aconteceu com Pedro. Mas veja o perfil de Pedro. Cristo chamou Pedro. Seu chamado ministerial. Após ele chamou, logo após veio o momento de divisão na vida de Pedro. Estava no barco, no mar, mais uma vez o mar da Galileia. E naquele mar, eles veem uma pessoa andando sobre as águas e pensam que é fantasma. O mestre aquieta a tempestade. Pedro diz ousadamente: deixa eu ter contigo. Mais uma vez Pedro em destaque no meio aos discípulos. E Pedro vai no meio do caminho, a sua fé desce de novo. Ele era um cara oscilante. E Cristo chega diante dele, mais uma vez aperta a sua mão e o levanta da profundeza daquelas águas, para não perecer. Esse mesmo Pedro, ele confessa a Jesus de toda a veemência. Certa vez o Senhor Jesus disse: olha, vou embora. Aí Pedro disse: para onde nós iremos, Senhor? Porque o Senhor despediu todo esse povo. E o Senhor também quer que nós vamos embora?
Para onde nós iremos que o Senhor tem a palavra de vida eterna? Pedro estava dizendo, olha, mestre, foi a confissão de Pedro, não adianta eu largar mais nada e voltar atrás, porque o Senhor é aquilo que eu precisava para a minha vida, para prosseguir. Pedro continua a sua jornada, e certa vez o Senhor Jesus pergunta assim, olha, o que dizem que eu sou? Pergunta aos discípulos, o que é que as pessoas falam de mim? O que é que dizem da minha personalidade, dessa pessoa de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco? Senhor, dizem que tu é Elias ou um profeta. Pedro mais uma vez ousado, agora dessa vez foi uma forma impactante. Ele abre a boca expressamente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Automaticamente o Senhor Jesus Cristo diz, bem verdade que não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas sim o próprio Deus vivo que mostrou a ti quem eu sou e qual o projeto que eu tenho a fazer sobre esta humanidade. Aleluia. Mais adiante desse mesmo capítulo, que está lá em Mateus 16, o Senhor Jesus começa a falar sobre o pronunciamento da sua morte, que é necessário que ele padeça e seja crucificado. O que é que eles dizem? Pedro mais uma vez, aquele cara que emprestou a boca a Deus e falou que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele chega e diz, ei mestre, vem cá. Não te reprima, não faz tal coisa, não te fica agorando a tua morte. Não faz isso não, mestre. Apartai-vos de mim, Satanás. Veja como era a vida oscilante de Pedro. O Senhor Jesus chama Pedro num particular. Vem cá, Pedro. Deixa eu lavar os pés. Não, Senhor, lavar meus pés não. Não, Pedro, eu tenho que lavar teus pés. Não, eu lavei de todo. Se você não deixar eu lavar os teus pés, você não terá parte comigo, Pedro. Tá bom, Jesus, os pés não, mas o corpo todo agora. O Senhor Jesus diz a ele, Pedro, mais uma etapa vai acontecer na tua vida, tu vai me negar. Não, Deus, eu já vacilei contigo no mar. Eu emprestei minha boca, Deus me usou, falou através da minha boca que tu era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas na frente eu não vigiei, a minha boca falou para querer atrapalhar o projeto do divino sobre a humanidade. E agora? O Senhor disse que eu vou te negar. Irás me negar, Pedro. Diz a Bíblia que esse mesmo Pedro ousado puxa uma espada e quando Jesus foi entregue aos soldados, ele corta a orelha do soldado Malco. E logo após Cristo ser crucificado, acontece o momento mais drástico na vida de um cristão. E na vida de Pedro. Porque Pedro passa por um momento de negar a Cristo, verem e perceberem, tu é um deles. Tu anda feito ele, tu veste feito ele, tu fala feito ele. Tu és um dele, não sou. Por 3 vezes esse Pedro ousado, determinado, ele nega Jesus. Perceba como estava a fé de Pedro. Por isso que ali, ele no mar da Galileia, Jesus aparecendo, o que é que Pedro estava fazendo? Nada. O que é que Pedro escolhe fazer? Voltar a pescar. Por quê? Porque Pedro entendeu, olha, a minha fé está abalada, a minha fé está desanimada, a minha fé está amorecida, a minha fé está pequena. Eu não mereço estar no meio de servir a esse Cristo. Eu não mereço ser chamado de discípulo. Trazendo um tema para essa mensagem nessa manhã. Que Cristo ele quer fazer em nossas vidas. Cristo ele quer reavivar a minha e a tua fé nesta manhã.
Eu não sei o estado que você encontra-se nesta manhã pela turbulência da vida, os trajetos que você tem passado, quantos tombos você levou, se você levou uma topada no meio do caminho, se você parou para dizer no seu coração, não mereço servir a esse Cristo, eu não mereço ter o nome de cristão, eu não mereço porque minha vida está toda atrapalhada, está toda errada, eu não estou andando de acordo com esta verdade, mas eu quero dizer a você, você não vai abandonar a sua fé, porque o Senhor Jesus, Ele vai avivar ela. Amém. Aleluia. Sei que é difícil assim era o cenário na vida dos discípulos. Imagina aquela pessoa, um pináculo, uma referência, tão ousado no meio de outras pessoas. E de repente você olha para ela e diz, rapaz, esse cara negou. Como é que pode? Esse cara foi embora, esse cara pisou na bola com o mestre. Nós, como seres humanos, não conseguimos absorver, nem entender o que acontece com os erros das outras pessoas. A Bíblia não relata, mas possivelmente os outros discípulos olharam atravessado. Mas como era muito próximo de Dimo, João, os filhos de Zebedeu a Pedro, por serem pescadores também, respeitaram e viram como era o temperamento de Pedro. Entenderam que foi um vacilo dele. Um momento de oscilação da fé dele. Um momento de deslize que ele passou. E dentro desse texto eu quero extrair algumas verdades que levaram a ele, aos discípulos tomar essa ação. A primeira verdade é que os discípulos eles estavam reunidos. Reunidos por quê? E unidos. Porque era necessário, o medo era tão grande de serem pegues pelas autoridades políticas, porque o seu mestre, o seu mentor tinha sido preso, e eles ficaram tão acuados que fugiram, procuraram fazer outras atividades, não ficarem próximo às sinagogas, para não ser visto e serem também punido. Além de tudo, eles estavam com a sua fé abalada. E o que é fé, irmãos? A fé é uma palavra tão pequena que não consegue dividir. Tente separar a palavra fé. A regra da gramática portuguesa e aí afora do mundo não separa a palavra fé. Você já parou para pensar nisso? É uma palavra única. A palavra chamada monossílaba, ela não separa, é ali, ó, indivisível, não vai separar a fé. Não tem como. É fé. Sabe o que isso quer dizer? Que a fé nunca vai separar-se. A fé é única, é sua, ela é individual. Também, Cristo dá um exemplo que nós não conseguimos mensurar a fé. Eu nunca vou poder dizer que eu tenho uma fé maior do que a sua. Porque Cristo revela que se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Pequeno. Quase invisível, né? Quem tem problema de visão, hipermetropia, olhar para aquela... Ali vai ter dificuldade, vai ter que pegar uma lupa. Só bota um grau maior que eu não consigo ver. Mas você já viu... Quando nasce a árvore... O tamanho que ela toma, a proporção, assim é quando você começa a praticar a tua fé. Assim é que acontece quando você pega essa semente tão pequena e lança em terras férteis, lança em terra certa, lança diante do altar do Senhor, chama Ele e Ele começa a avivar. Se a tua fé estiver hoje no tamanho de um grão de uma mostarda, pode ter certeza, Deus trará um avivamento sobre a tua fé e você sairá renovado e renovada diante do poder do Espírito Santo sobre a tua vida nesta manhã. Amém. Eu não sei qual a dificuldade que é de enfrentar ou está enfrentando, mas Deus Ele está contigo. Aleluia. A Bíblia é tão enfática que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, as provas e a certeza das coisas que não se vê.
Você não está vendo, mas você está crendo. Cristo uma certa vez disse, olha, bem-aventurado é os que não viram e creram. Olha, você viu Cristo? Não, mas você crê. Você sabe que Ele existe? Sabe. Você dá crédito à pregação? Dá. Você é bem-aventurado. Está na Bíblia, é a palavra. Deu para entender a tua fé? Deu para entender como é que estavam os discípulos? A fé é o teu combustível. A fé é o que tu faz locomover. A fé é o que tu faz chegar aqui. Você não vem para ver ninguém, você vem para buscar. Você vem porque você sabe que tem a palavra de Deus. Você vem porque você sabe que tem água viva para jorrar dentro do teu ventre. Aleluia. Então os discípulos estavam assim, desanimados, acuados, estavam com medos. Segundo a verdade, sabe o que eles fizeram? Por sua fé estar tão abalada, voltaram para suas atividades seculares. O que é que Pedro fazia? Pescava. O que é que Pedro foi fazer? Ora, eu estou desmotivado. Eu estou quase entrando numa depressão. Minha vida está toda perturbada. Posso morrer a qualquer momento. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu já neguei a Cristo. Cara, ele estava deprimido. A sua vida estava impactada pelo erro que ele cometeu. Pelo que ele fez. Ele negou orar ao mestre. Negou, irmão. Você sabe o peso de negar alguém que você tem tanta fé, que você acredita, que você faz tudo por ele? Você já parou para pensar o impacto que acontece nos casais, quando ele chega e nega, olha, diante de um homem ou de uma mulher, tu é casado? Sou não. E quando alguém sabe o impacto que acontece, quando alguém descobre que aquela pessoa negou, como é que fica a mente dessa pessoa? Como é que fica o seu coração, o seu sentimento? Mas eu louvo a Deus, irmãos, que a gente pode até às vezes negar, tombar, cair, tropeçar. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em você. Ele é fiel, Ele nos consola, Ele intercede por nós, Ele nos levanta. E o Mestre, Ele marca o encontro e começa a reavivar nossa fé e mostrarmos em o seguinte, que nós temos um projeto. Ele arquitetou algo para a nossa vida. Ele nos separou para o ministério. Ele separou para sermos ganhador de vida, ganhador de almas, levar o Evangelho a todas as nações. Aleluia. Por isso que você tem valor. Porque o Espírito Santo, ele habita na tua vida. O que é que eles fizeram? Voltaram para suas atividades seculares. Vou voltar ao que eu sei sempre fazer. O que era? Pescar. Sabe quando nós erramos? Sabe o que dizemos? Não vou mais para a igreja. Não quero saber mais do pastor. Pastor, não ligue para mim. Diácono, nem pareça por aqui, viu? Irmãzinha, que sempre liga para mim para saber como é que eu estou. Não, vou desligar, vou travar ela no meu WhatsApp e bloquear no meu número. Aqui, ó, minha lista negra. É o que acontece, irmãos. Porque ficamos constrangidos de um fato que acontece em nossas vidas e achamos que as pessoas vão nos ignorar. Estavam assim os discípulos. Vou pescar que é mais fácil. Vou abrir mão de tudo. Serve também para a minha vida ministerial. Sabe quantas vezes pensamos algo de alguém, esperamos algo de alguém, não acontece, e olhamos e dizemos assim, meu Deus, como é que pode? Fiz tanto, lutei tanto, dei tanto, e quando chega aqui, nada. Vou abrir mão de tudo, é melhor eu trabalhar para mim, é melhor eu viver daquilo que eu sei fazer e abrir mão de tudo. Ei, eu quero dizer uma coisa a você, a Bíblia mostra que o Senhor Jesus disse, olha, aquele que põe a mão no arado, você também é obreiro, você também é obreira, você é missionário. A partir do momento que tu investe na missão, que tu prega a palavra, tu é missionário, é mensageiro. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás, você não deve olhar para trás. Porque você é ceifeiro dessa seara.
Deus, Ele conta com você. Ah, mas eu não tenho uma palavra bonita, eu não sei pregar, eu não sei me expressar, eu tenho vergonha e quando eu louvo, eu até gaguejo, eu falo errado. Não tem problema, mas você sabe dizer, Jesus te ama, Jesus tem um plano, sabe, meu irmão? Então abre a boca e seja profeta de Deus nesse deserto, porque você é ceifeiro dessa seara e Ele conta com você, Ele reaviva a tua fé nesta manhã. Aleluia. Então nunca, nem pense fugir dos propósitos de Deus. Sabe por quê? Quando foge do propósito de Deus, meu irmão, algo acontece. Observe, eles foram para onde? Pescar. O que aconteceu? Passou a noite toda, não apanharam nada. Crente desobediente é obedecer, tá vendo, pastor? Crente desobediente acha que pode fazer o que quer. Não, eu vou me embora, meu caminho é por aqui. Ei, tu fosse marcado, fosse escolhido, tem a marca no teu coração, ó, o sangue de Cristo escrito não com tinta, mas com sangue lá, caneta de ouro na tábua do teu coração, fosse marcado, fosse escolhido, fosse restaurado pelo poder da palavra. Aleluia. Aí vai fugir para onde? Vai, Deus até permite, vai quebrar a cara, como os discípulos quebraram. Os discípulos quebrou a cara. Chegou lá, Jesus chega lá, ó, eles estavam tão atônitos que não perceberam que era o mestre. Jesus chegou perto dele. Ô, filhão, tem o que para comer aí? Tem nada, passei a noite toda aí, a maré não estava para peixe. Matar para peixe não, deu tudo errado. Beleza. Mas faz o seguinte aí. Joga a rede novamente. Agora faz o seguinte. Tu vai jogar onde eu vou ordenar. Terceira verdade. Deus dá uma ordem aos seus discípulos. Deus vai dar uma ordem a você. Ele jogou a rede do lado direito lá, ó. Quando joga a rede, ele começa... Opa! Não tinha peixe a noite toda. Esses peixes estavam aonde? Foi Cocó do cardume que passou para o outro lado, foi? Foi para onde esse peixe? Que eu joguei a rede e passei a noite toda para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E não encontrei nada. E chega um cara desse e diz aí, joga a rede e quando joga eu não consigo puxar. Quarta verdade. Através do milagre Deus vai restaurar a tua fé. Por quê? Até o milagre não acontecer, os discípulos não entenderam o que era Jesus. Todos eles estavam com as escamas dos olhos, com as escamas nos olhos. Por quê? Porque a sua fé estava abalada, era normal. Devido ao processo que eles estavam passando. Mas teve um ali deles que estava muito sensível, ao qual Jesus chama do amado, que é João. O que é que ele faz? As escamas dos seus olhos caem na hora. É a quinta verdade. Através do milagre, Deus vai tirar as escamas dos teus olhos. E tu vai enxergar que Jesus está contigo no barco. Quando as escamas dos olhos dele caiu, João fez, ei, peraí. Essa cena eu já vi. Dizem, segundo aí fora, que não bate a sorte duas vezes na mesma porta, não é isso? A oportunidade só bate uma vez. Mas com Cristo é diferente, porque Ele é a oportunidade. Ele é o dono da oportunidade, é Ele que cria. A cena da oportunidade se repete mais uma vez. No mesmo mar, o mesmo barco, as mesmas pessoas e o mesmo lado. Aleluia. Aí fora vai dizer que é cristocidência. Eu não digo que é cristocidência não, eu digo que é ação de Deus através de milagre para restaurar a vida dos discípulos. Aleluia. Quando as escamas dos olhos dele caem, ele disse, epa, aquele cara ali, Pedro. Por que Pedro? Por que não Felipe, Didimo? Mas por que Pedro? Porque Pedro é o que estava mais afetado. Pedro, olha, esse cara aí, meu irmão, é Jesus, é o Senhor, é o Mestre. Pedro olhou assim e disse, eita, é verdade, olha o milagre, as escamas dos olhos de Pedro caíram. E ele percebeu, eita, é Jesus, sim, lançou na água. Epa, a minha vergonha foi maior, não me lancei na água, se vestiu novamente, botou seus trajes. E seguiu à beira da praia. Quando chega na beira da praia,
Aí quando eles pensam que vão pegar os peixes daquela pescaria abençoada, 150 grandes peixes. Quando ele pensa que vai trazer esses peixes para comer com o mestre ele faz milagre dentro de milagre. Chega na beira da praia, já tem lá um peixe preparado para ele, assando na praia. Aleluia. Cristo mais uma vez surpreendeu ele, que era um mestre. Milagre é diferente de cura. A cura é a condição humana que Deus permite a ciência, a medicina ir até um determinado lugar. O milagre é a ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E é através do milagre que Ele reaviva a minha e a tua fé. De uma forma impactante, sabe por quê? Sabe o que aconteceu com Pedro? Depois que os discípulos foram impactados, as escamas dos olhos caíram. Eles ficaram na beira da praia, sentados com o mestre. A Bíblia relata que eles não ousaram de perguntar: és tu, Jesus? Porque eles começaram já a perceber que as escamas caíram dos seus olhos. E logo após, Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, desce um Pentecoste sobre a vida daquelas pessoas. Pedro traz uma narrativa, uma pregação, um discurso. Olha Pedro avivado, olha Pedro restaurado, olha Pedro renovado. O que é que Pedro faz? Ele começa a trazer um discurso e muitas vidas aceitam e se rendem aos pés do Senhor. Deus vai usar você como instrumento nesta manhã. E através da tua vida, Deus vai trazer nações a render-se aos pés dele nesta manhã. Você é um utensílio, você é um pináculo, você é algo importante que Deus precisa. Ele conta com você para ganhar Portugal, para ganhar a Europa, para ganhar o mundo, as nações para Ele. Ele conta, Ele quer restaurar, Ele quer reavivar, e muitas vidas através da tua vai ser tocada pelo poder da palavra. Aleluia. E aplicando esse texto em nossa vida para encerrarmos. Não devemos fugir, independente das circunstâncias, do propósito de Deus. Você já parou para pensar naquele texto que fala em João? Aquele que eu dei água de beber jamais terá sede. E que do seu ventre ou do seu interior fluirão rios. Rapaz, é uma fonte aqui dentro. De águas vivas. Você é uma fonte. Porque você bebeu da água. E como é que você quer fugir dos propósitos de Deus? Não tem como. Você pode até ficar em casa, fecha o quarto, tranca tudo, passa um mês. Você fugiu do pastor, você fugiu da igreja, você fugiu da irmã. Mas o Espírito Santo está lá, disse: ei, eu tenho um plano, eu te amo, eu te consolo, eu te ajudo, eu estou do teu lado, eu estou contigo. Tu pode querer, tu pode desejar não me ter mais, mas eu estou aqui te persuadindo, te tocando, te constrangendo, te mostrando que eu sou o caminho, a verdade e a vida para a solução dos teus problemas. E aplicando mais uma verdade, ele revela que sempre estará conosco. Pode se passar séculos e séculos, mas Ele está contigo. Ele não te deixa. Ele está do teu lado. Os seus olhos não podem ver por um momento, mas a mão dele está te protegendo e te dando livramento. E a terceira, para encerrarmos aplicando, é que Cristo, Ele aviva a nossa fé através de milagres. Os milagres que acontecem sobre a tua vida é Cristo mostrando que Ele conta contigo para avivar a tua fé. Amém? Que Deus vos abençoe grandemente com as ricas bênçãos do céu. Que nesta manhã que o Espírito Santo possa ter tocado sobre a tua vida e no teu coração, e que a palavra possa ter impactado a tua vida. Porque Deus nessa manhã, Ele tem uma particularidade na vida de cada um, em restaurar a fé de cada um. Ele é quem pode medir
e mensurar cada etapa da tua vida. Que Deus vos abençoe.